Olha só, gente, todo mundo já ouviu alguém dizer, entre aspas, mentira tem perna curta. Quem que nunca ouviu esse ditado, né? E claro que as consequências de uma história não verdadeira podem ser graves e trazer inúmeros problemas. Mas no dia 1º de abril, pessoas de todo mundo acabam brincando umas com as outras, pregando peças e contando lorotas, ou seja, algumas mentirinhas. Mas você sabe como é que surgiu o Dia da Mentira? A explicação é histórica, gente. A versão mais conhecida para a data remonta ao século XVI na França. Lá, a chegada do Ano Novo era comemorada durante o período de uma semana. Isso acontecia do dia 25 de março até o dia 1º de abril. Mas isso mudou em 1564, quando o rei Carlos IX decidiu que o Ano Novo seria celebrado no dia 1º de janeiro, devido à adoção do calendário gregoriano. Só que nem todo mundo naquela época gostou dessa troca. E as pessoas então passaram a ser chamadas de bobos de abril. A história ainda diz que os bobos de abril recebiam convites para festas que não existiam e ganhavam cartões e presentes esquisitos no dia 1º de abril. Da França, a mania correu por vários cantos do mundo e aqui no Brasil, o primeiro registro de destaque da comemoração da data aparece em 1828, quando o jornal impresso mineiro, A Mentira, trouxe falsamente em sua primeira edição a morte de Dom Pedro I. Desde então, a data passou também a ser o Dia da Mentira aqui no Brasil. Mas você sabe quais são as consequências que a mentira pode causar? O que será que o fato de contar uma mentira pode causar no nosso cérebro, hein? E como a mentira pode afetar as nossas emoções? E aí, por último, até que ponto, uma mentira pode ser prejudicial ou não para a saúde? Como controlar o impulso de contar mentiras, de contar histórias, não verdadeiras, ou seja, as mentiras. É isso tudo que nós vamos tentar entender com o psicólogo e terapeuta cognitivo comportamental Michel Mansur. Boa tarde, Michel, e bem-vindo. Boa tarde, Lúcia, muito obrigado. Já começo aí, até que ponto mentira é saudável? Bom, mentir, é muito difícil falar que mentira é saudável em alguma condição, na verdade, assim. Mas assim, a mentira, desde que ela não prejudique outras pessoas ou não seja algo compulsivo, tecnicamente ela não é maléfica para a saúde mental. O problema é que dificilmente a gente vai saber medir isso. E aí eu te pergunto aqui, então, já falando disso, quais são os perigos, da mentira? O que ela pode acarretar para a pessoa que espalha falsas histórias por aí? A primeira coisa é que isso provavelmente vai gerar para essa pessoa problemas eu diria assim, vexatórios socialmente, porque as pessoas em algum momento vão descobrir, entende? E aí o que vai acontecer? Essa pessoa vai passar vergonha, porque as outras pessoas vão saber que é uma mentira, elas vão falar entre elas, então isso vai trazer problemas. Além disso, tem a questão de consequências, Dependendo dessa mentira e dependendo da forma que essa pessoa fez isso, o motivo pelo qual ela mentiu, isso pode ter consequência judicial, isso pode ter consequência em várias instâncias da vida dessa pessoa. E aí eu já te pergunto também, para a psicologia, mentira é uma habilidade? Mentira é a gente diz habilidade mental, mas quando a gente fala habilidade mental, a gente está dizendo que é uma capacidade cognitiva, ou seja, é algo que o cérebro ele faz, entende? A gente tem essa capacidade de mentir. Não é uma habilidade no sentido de algo bom a ser desenvolvido e tudo mais, mas vamos dizer assim, uma capacidade que as pessoas têm em geral. E aí tem outra pergunta aqui também, olha só, Michel. O que acontece, de fato, no cérebro humano quando as pessoas contam mentiras no dia a dia? Então, ao mentir repetidamente, a gente tem o problema principal, que eu diria, que é o seguinte: a pessoa ela passa a ter uma dificuldade para lidar com situações e emoções negativas, porque é como se ela tentasse o tempo todo modificar a realidade a favor dela, entende? Então ela começa a ter problemas para lidar com frustração, para lidar com coisas que não são da forma como ela gostaria, e existem algumas teorias e alguns estudos sobre modificações de memória e tudo mais envolvendo pessoas que mentem compulsivamente.
E aí, quando a gente fala nisso, já dá pra gente trabalhar também aquelas fantasias, porque quando às vezes a pessoa fantasia demais alguma situação, né? Isso também é considerado uma mentira? Sim, sim, depende da situação. Igual eu falo, a gente tem que diferenciar fantasia de mentira, tá? Fantasia, por exemplo, igual a gente fala, a questão do coelhinho da Páscoa, é uma fantasia, entende? Um filme, é uma fantasia. Uma mentira, a gente inclusive diz que vamos dizer assim, o conceito de mentira é eu contar algo, eu contar uma inverdade com o intuito de me beneficiar outras pessoas ou fugir de determinadas responsabilidades ou determinadas consequências. A fantasia não, a fantasia é uma história, entende? Tipo, ela é uma história que está sendo contada com o intuito de entreter os outros, entende? Eu acho que essa é a maior diferença. E aí a gente traz a mentira também, né, para o lado ainda mais negativo, é quando a pessoa consegue ludibriar outras pessoas contando histórias em verdades, né, que, vamos supor, a pessoa vai se passar por alguém para se beneficiar financeiramente. E aí já passa a ser crime também. Exatamente, aí é estelionato, né, tipo, a partir do momento que eu uso a mentira para ter um ganho, vamos dizer assim, indevido, vindo de outra pessoa, através de uma extorsão, tentar pegar o dinheiro dessa pessoa, fingir que eu sou uma outra pessoa, que seria falsidade ideológica, por exemplo, tudo isso a gente já entra na esfera criminal, né? Tipo, porque assim, as pessoas consideram em geral que a mentira é algo inocente. Sabe aquela ideia, não, eu vou mentir, é só uma mentirinha, não vai fazer mal para ninguém. Mas, no geral, a mentira nunca é algo inocente. Entende? Ela sempre tem, quando eu falo inocente, é algo sem intenção. Ela sempre tem uma intenção por trás dela. Essa intenção pode não ser uma intenção grandiosa de prejudicar ou tirar o dinheiro de alguém, mas, por exemplo, se eu minto para evitar que algo ruim aconteça comigo, por exemplo, se eu falo que o cachorro comeu meu dever de casa, para eu não sofrer uma punição na escola, isso já é uma forma de criar uma história para eu me beneficiar dela. Então, nesse caso, é melhor a criança chegar e falar a verdade para a professora. Exatamente. Olha, eu não fiz ou eu perdi a lição. Exatamente. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa ela aprende que, ao falar a verdade, vão ter consequências, mas ela consegue lidar com essas consequências, ela tem um contato maior com o mundo, com a realidade. E aí, vamos dizer assim, que ela aprende a ser uma pessoa mais resiliente. Entende? Então assim, não, eu contei a verdade, não foi o que eu queria, tipo, não aconteceu como eu queria, mas apesar dos problemas, mesmo assim eu consegui lidar com isso, eu consegui lidar com essas consequências. Quando a gente fala de mentira, né, já vem à memória aí aquele filme A História do Pinóquio, né, do Gepeto, que criou um boneco, que se ele mentisse o nariz crescia. Eu, não sei você, mas eu cresci ouvindo, né, assistindo essa história, e eu lembro muito bem da minha mãe falou, olha, mentir não pode, mentir o nariz cresce. Qual que é a melhor forma de abordar esse tipo de situação com as crianças hoje em dia? A história do Pinóquio é um bom exemplo porque ela é uma versão lúdica disso, entende? Ela é uma forma lúdica de você ensinar a criança que mentir é algo que não é bom, que não é devido. Então assim, é um exemplo. É um bom exemplo, pode ser utilizado de uma forma bem construtiva, entendeu? As crianças aprendem muito bem através de fábulas, de fantasia e tudo mais, então essa é uma das formas. Só que esse processo educacional do mostrar para a criança que mentir não é o caminho, vem muito também do mostrar o seguinte, se você fala a verdade, é melhor. Entende? Mesmo tendo consequências, né? Independente delas. Exatamente. É ensinar isso para a criança, porque muita criança ela tem medo de falar a verdade por causa da intensidade das consequências, entende? Punição. Exato. Se a punição é muito exagerada, então, por exemplo, se a criança ela cometeu um erro e ela precisa mentir porque a consequência desse erro é muito maior do que o erro em si, aí a gente tem um problema, porque ela vai aprender que mentir é a única solução. Porque se ela falar a verdade, a consequência é muito pior. E aí está o problema de não se trabalhar isso na infância e acompanhar adultos mentindo à torta direita. Exatamente, porque essa pessoa na infância ela vai aprender que mentir é a solução, entende? Porque a punição, ela aprendeu que a consequência pelos seus atos, ela é desproporcional aos atos em si. Entende? Vou usar um exemplo bem extremo que, por exemplo, um pai e uma mãe que espancam uma criança porque ela cometeu um erro, por exemplo. Sei lá, derrubou água no chão
E ela vai apanhar por Aí isso. ela apanha por isso. É desproporcional, entende? Porque o correto seria instruir essa criança, limpar o chão e tudo mais, auxiliar a criança nessa atividade. Isso seria o correto. Então a gente pode dizer que já cria um trauma, já né? Cria um Você trauma, contar exatamente. a verdade já ruim. cria um bloqueio. Exatamente. Contar a verdade passa a ser algo ruim nesse caso. E aí tem uma dúvida aqui também, no caso dos adultos, né? A pessoa, ela reconhece que ela mente? Na maioria dos casos, sim. Eu diria que na imensa maioria dos casos é algo intencional. A pessoa sabe que ela está mentindo. Entende? A não ser que ela não tenha consciência dos atos dela, e a gente vai falar de transtornos psiquiátricos mais graves e tudo mais, mas no geral a pessoa, ela que está em sã consciência, ela tem a consciência sim de que ela está mentindo e que ela está ludibriando a outra pessoa, ela sabe disso. E aí tem algum tipo de tratamento, de terapia, né, que a psicologia ela pode auxiliar para que a pessoa talvez, não é que vai deixar de mentir, mas eu acho que diminuir essa intensidade de mentira? Tem, porque basicamente se torna uma compulsão com o tempo, a própria pessoa perde o controle daquilo, entende? Então quando a gente fala de mentira compulsiva, de mitomania, a gente está falando de um comportamento compulsivo onde essa pessoa já perdeu o controle. É igual fumar, por exemplo. A pessoa que é fumante, que ela já é viciada no cigarro, ela não tem controle, ela só fuma, entende? Ela só vai repetindo aquele comportamento. O mentiroso compulsivo faz a mesma coisa. E aí, vamos supor que essa pessoa ela não se identifique como mentirosa, mas as pessoas que estão ao redor dela sabem, né, que ela é uma pessoa mentirosa. Como que nesse grupo de apoio pode auxiliar para que essa pessoa busque uma ajuda? Um ponto muito importante, o que a maioria das pessoas fazem? A maioria das pessoas vai ignorar, vai fingir que está acreditando, é famoso, vou fingir que eu acredito. Entende? Isso é um problema. Porque ao fingir que eu acredito, o que eu estou fazendo? Eu estou reforçando positivamente aquele comportamento. A pessoa acredita que está funcionando. Essa é a realidade. Então, o certo, o correto, é que essas pessoas não deem corda para mentira, é que cortem, entendeu? Tipo, para de mentir, sabe? Tipo, conversar com a pessoa, tipo, olha... Falar na cara, na lata mesmo, de forma sabe? tranquila. Tipo, conversar de forma tranquila, respeitosa, explicar, tipo, olha... Isso é mentira. Isso é verdade mesmo? Será que foi assim mesmo? Por quê? Porque esse tipo de comportamento vai reforçar negativamente o comportamento dessa pessoa. Então essa pessoa ela vai perdendo o hábito. Basicamente aquela história, não está funcionando mais, eu paro de fazer. Entende? Ou eu diminuo. E uma coisa muito importante também é, às vezes, orientar as pessoas. Falar, olha, a gente anda percebendo que você faz isso, a gente está preocupado com você, porque isso pode tomar proporções que vão complicar a sua vida. Vamos procurar ajuda, vamos procurar um profissional para te auxiliar nesse processo. Entende? Realmente demonstrar acolhimento. E aí o legal que você falou logo no comecinho da sua fala, que eu gravei aqui, é da questão da pessoa acabar não tendo convívio social, porque vai chegar num grupo, não, aquele ali é um mentiroso, ou aquela ali é uma mentirosa. Tudo que te contar não acredita, não. Esse é o perigo também, né? Exato. Porque a pessoa ela vai restringindo cada vez mais. E outra coisa, se você é muito confrontativo com essa pessoa, se eu pego e eu atuo de uma forma muito agressiva frente a essa mentira, essa pessoa vai se isolar. Ela não vai permitir a aproximação. Então o caminho também não é você agredir essa pessoa verbalmente e tudo mais. O caminho é você instruir essa pessoa, é mostrar, olha, o que está acontecendo, por que você está mentindo. Por que essa história aí você está inventando? Exato, tipo, por que você precisa disso? Entende? Porque o ponto da mentira compulsiva ela é uma necessidade para aquela pessoa. Talvez é um buraco que ela queira cobrir da vida dela? Pode ser. Muitas vezes assim, a pessoa ela não se sente à vontade por algum motivo, às vezes ela tenta ocultar erros, ou às vezes mesmo ela tem uma autoestima baixa, e aí ela acha que ela precisa enriquecer a vida dela para parecer uma pessoa interessante. Sabe aquela pessoa que acha, minha vida é muito sem graça, se eu falar como é, minha vida normal... Você falando isso agora, me veio à mente assim, né, muitas publicações que a gente vê no Instagram, que a gente acredita que aquilo é uma verdade, mas ao fundo, quando você vai descobrir os bastidores daquela situação, não é nada daquilo. Exatamente, o Instagram é uma fonte clássica de mentiras em geral, eu diria, por quê?
Porque o Instagram, a gente mostra no Instagram, todos nós, a gente quer, o que a gente quer, exatamente. O Uma lado bom da parcela coisa. muito pequena da nossa vida. E algumas pessoas podem olhar de fora e ter a impressão que aquilo é o todo. Entende? Tipo, elas podem olhar e falar, nossa, a vida dessa pessoa é mais legal. Então isso faz com que as pessoas, em muitos momentos, elas entrem em um ciclo de mentiras, de fantasiar uma vida que elas não têm. E aí vai desencadear uma ansiedade, uma depressão, tudo isso. É, porque a pessoa, na verdade, ela é como se ela estivesse correndo atrás do próprio rabo, entendeu? Um cachorro correndo atrás do próprio rabo. A grama do vizinho é sempre mais verde. Exatamente. Então nada vai satisfazer essa pessoa. Então não tem fim. E normalmente o que acontece com o mentiroso compulsivo é justamente isso, tipo, nunca tem fim. Ele mente, ele cria outra mentira, ele cria outra. E uma hora eles ficam, a tendência é que essa pessoa ela se torne tão criativa, porque querendo ou não, a mentira, de certa forma, ela trabalha. Ao lado do cérebro da criatividade. Exatamente, ela trabalha as habilidades de criatividade. E aí chega uma hora que essa pessoa cria mentiras cada vez mais complexas. E aí é onde as pessoas começam a acreditar. É onde as pessoas começam a acreditar, justamente. E o problema é que é o seguinte, tipo, ao mesmo tempo que, não, mas funciona, né? Porque as pessoas estão acreditando. Não, porque uma hora você não consegue sustentar. Uma hora você vai ter que provar alguma uma hora dessas você, histórias. Exatamente. E é aí que mora, aí que foi o que você falou, mora o maior problema, que é o seguinte, essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai ter grupos sociais que são muito esporádicos. Ela não mantém uma convivência social, porque como cada hora ela está num pequeno grupo e ela conta mentiras para diferentes grupos... Ela tem que sustentar essas mentiras o tempo todo. Aí ela tem que se ausentar deles, entende? Aí ela vai se afastando dessas pessoas, aí o contato dela é esporádico. Ela aparece de vez em quando, traz alguma história, mas ela não consegue permanecer. E ainda corre o risco dela confundir as mentiras. Isso é muito comum, na verdade. Isso é bem comum, porque a pessoa ela se perde, chega uma hora que a memória não ajuda, né? Exatamente. Michel, quero, antes da gente agradecer aqui, eu tenho uma participação aqui, ó, Ana Paula de Poços de Caldas, ela mandou aqui falando que a maior mentira que contaram pra ela era de que Papai Noel não existia. Segundo ela, isso foi há anos, né, quando ela ainda era criança, mas até hoje ela não se conforma que o Papai Noel não existe. E ela disse que quer deixar essa mentirinha boa, como ela disse, ela classificou aqui, essa mentira boa se instaurar no coração dos filhos dela, que ela ainda vai tentar manter nessa fantasia aí, viu, Ana Paula? A gente aprendeu com o Michel que isso é uma fantasia. Então mantenha assim essa fantasia. Quero agradecer, Michel, obrigada pela muito presença. Muito obrigado, Lúcia. Uma boa tarde para todo mundo que está assistindo.